Olá! Estamos aqui novamente com aqueles bate-papos maravilhosos com espíritas progressistas do Brasil. Hoje eu tenho a alegria de conversar com o Luiz Signati, de Goiânia, Goiás, um querido que faz parte também do grupo Sejus, nosso grupo de estudos, e nós vamos conversar muito. Luiz, querido, seja bem-vindo. Te apresenta aí para a nossa turma, que eu estou louca para começar a conversar contigo. Obrigado, Suzana. Pessoal, oi, tudo bem? Meu nome é Luiz Signatis, eu sou professor universitário, dou aulas na área de comunicação originalmente, sou professor da área de jornalismo na graduação, e na pós-graduação eu ministro aulas em comunicação, na linha de comunicação e cidadania, no mestrado, doutorado em comunicação da Universidade Federal de Goiás, e também sou professor da Pontifícia Universidade Católica de Goiás, onde eu faço uma das atividades profissionais que eu mais gosto, que é trabalhar no programa de pós-graduação em Ciências da Religião. E dentro desse programa, eu faço parte da linha de sistemas simbólicos, e é nesse âmbito que eu faço pesquisas e estudo o espiritualismo brasileiro e internacional, e de uma maneira muito especial, o espiritismo. Então, esse basicamente hoje sou eu. Né? Eu sou um professor e um pesquisador que resolveu dedicar um pedaço significativo da sua vida profissional para o estudo do espiritismo. Nossa, que coisa linda, Luiz. Meu Deus, que caminhada bonita é essa. A nossa conversa, querido, é o seguinte, que eu quero saber agora da tua espiritualidade. Vai abrir o teu coração para mim. Me conta, como é que o espiritismo surgiu na tua vida? Pode contar lá de trás. Não, vai ter que ser bem lá de trás. Né? Eu sou uma pessoa, eu tenho 62 anos de idade, quase. Eu devo completar 62 agora no mês de julho. Então, eu estou chegando no 62, e eu conheci o espiritismo em 1975, quando eu tinha 15 anos de idade. Uma amiga minha, que estava já há um certo tempo lendo livros espíritas, me presenteou com um livro chamado Nosso Lar. E aquele livro virou a minha cabeça. E depois que eu li esse livro, no segundo semestre de 75, eu passei a ir atrás de tudo quanto é livro. Nessa época, eu me lembro que eu contei 60 e poucas obras que eu li só nesse final de semestre. Ou seja, eu lia sem nenhum tipo de gestão nem nada, só profundamente deslumbrado com aquelas ideias novas. E aí eu me tornei espírita. Iniciei uma frequência numa mocidade espírita aqui em Goiânia, na época, era o maior centro espírita da cidade. Eu não sei se hoje ainda é a maior instituição espírita. Nessa época era uma instituição muito grande, chamada Irradiação Espírita Cristã. Eu entrei para essa mocidade em março de 1976. Sim. E lá eu comecei a desenvolver uma dedicação. Na época foi muito grande. No ano seguinte, em 77, eu me tornei diretor do Departamento de Cultura dessa mocidade, passei a coordenar os estudos espíritas nessa cidade. Que legal! E no ano imediatamente seguinte, em 1978, eu assumi a presidência dessa mocidade. Fui presidente por um ano e, ainda nesse tempo, eu fui convidado por um professor da UFG, da Universidade Federal de Goiás, um professor da área de medicina. Ele era professor de, salvo engano, de embriologia e histologia do Instituto de Ciências Biológicas da UFG, orador espírita, muito prestigiado, chamado Delfino da Costa Machado. E ele tinha um grupo de estudos que se reunia aos sábados pela manhã, que ele denominava prosaicamente de Academia Espírita de Letras. E ele me convidou para estudar com ele, e eu fui estudar com ele. E comecei a desenvolver, então, uma série de estudos orientados por ele. A esse professor eu devo
aventura de ter aprendido a estudar. Ele me ensinou a estudar com sistematização, ele me estudou a me apaixonar por livros. Então, vocês veem aqui, eu tenho um pedacinho da minha Ele te biblioteca. inspirou até profissionalmente, né, Luiz? De repente, a tua carreira e tudo. Ele fez a minha personalidade intelectual na época, me ensinou a amar os livros. Então, eu tenho hoje uma biblioteca de aproximadamente uns 10 mil livros. Ai, que coisa. Eu estou vendo só um pedacinho aí. Que eu vim acumulando de lá para cá. Oh, boa parte deles, livros sobre religião, livros espíritas, que eu cheguei a ter praticamente toda a bibliografia. E aí, nessa época, eu conheci uma outra liderança espírita, que era um outro professor também da Universidade Federal de Goiás, também da área de biologia, que era o professor Humberto Ferreira, que chegou a ser, inclusive, vice-reitor da UFG. Também espírita. Espírita. E esse professor era também uma liderança espírita importante nos anos 80, final dos anos 70 para o início dos anos 80. Ele havia sido presidente da federação, foi o presidente mais novo da história da federação, foi presidente da Federação Espírita do Estado de Goiás, salvo engano, com 28 anos de idade. Olha só que coisa boa. E eu, um garoto de 17 para 18 anos, havia entrado na universidade naquela época, fazendo o curso de jornalismo, e ele me convidou para sair da irradiação e ir trabalhar com ele na Federação Espírita do Estado de Goiás. Aí eu fui para a federação, no final dos anos 70, início dos 80, ao mesmo tempo em que eu frequentava as aulas do professor Delfino Machado, e na federação eu assumi lá a direção do departamento, chamado na época Departamento de Divulgação Doutrinária, muito na orientação da minha formação em jornalismo, que estava a meio àquela época. E na federação eu fiz uma carreira relativamente longa, né? Eu trabalhei na área de comunicação muito tempo, formei uma equipe lá, uma pessoa dessa equipe, que é a professora Ângela Moraes, é hoje colega. Ai, que querida! Sim! Sabe que eu pensava que ela e o Elias eram irmãos? Os mesmos sobrenomes. Não são. Essa turma dos Moraes, eles são bastante... Que coisa, querida! Mas a professora Ângela, ela era também estudante de jornalismo quando ela começou a trabalhar comigo na Federação Espírita. A meu convite, ela foi, e até hoje ela trabalha comigo, e grande parte das pesquisas que a gente faz com ela também até hoje. Então, é uma colega que eu tenho de 40 anos. Caminhada e é bonita, muito interessante essa afinidade espiritual e profissional que nós temos. E aí, com a professora Ângela, com a Ângela, na época, nenhum de nós dois éramos professores, né? A gente éramos jornalistas, nós criamos lá, junto com outro jornalista, de nome Erasto Valim Franco, dentro da Federação Espírita do Estado de Goiás, nós concebemos um conceito novo para a área para aquilo que era chamado de divulgação. Sim. Nós começamos uma discussão em que a gente passou a questionar esse aspecto monológico da divulgação doutrinária. Divulgação doutrinária se parecia muito com propaganda do espiritismo ou com conversão das outras pessoas, e a gente começou a questionar isso, sem ter nenhum tipo de fundamentação teórica, só por intuição mesmo, por leituras que a gente havia feito no campo da comunicação. E inventamos o conceito de comunicação social espírita. Eu não sei se você sabe, Suzana, esse conceito foi criado por essas três pessoas, eu, a Ângela e o Erasto. Esse jornalista Erasto já desencarnou. Desses três, só nós dois, eu e a Ângela, que ainda estamos aí perseverando encarnados ainda, né? Então, nós desenvolvemos esse conceito, que era um conceito que buscava uma dialogicidade. E transformamos isso numa grande campanha. Fizemos o primeiro Congresso de Comunicação Social Espírita aqui em Goiás, em 1990. Foi realizado o primeiro congresso, coordenado por mim e pela Ângela, ao qual compareceu um publicitário, que era, na época, um publicitário muito prestigiado do movimento espírita, que era o Meri Seba. E o Meri veio, participou desse congresso conosco, foi um dos palestrantes. Nós convidamos o Meri, nós convidamos o Ildefonso do Espírito Santo, que era uma pessoa muito interessada em comunicação, em divulgação doutrinária, que era, na época, ele havia sido presidente da Federação Espírita do Estado da Bahia. Sim. E, junto com essas pessoas, nós fizemos esse Congresso de Comunicação Social Espírita,
E depois o Meri Seba foi convidado pelo então presidente da FEB, o Nestor Mazotti, para criar na Federação Espírita Brasileira lá parece que é uma secretaria de comunicação social espírita. Olha, guri! Eles Que maravilha isso! Isso. Só que ao assumirem o conceito, o significado que a gente dava à noção de comunicação, eles não assumiram. Só pegaram o nome? Eles só pegaram o nome. Só o nome. E passaram a dar uma significação para o nome, que é aquela que até hoje tem lá na federação e nas federações estaduais. Porque isso depois foi reproduzido pelas federações estaduais. Sim. Comunicação social espírita passou a ser a divulgação doutrinária com tecnologias de comunicação e com técnicas publicitárias. E, evidentemente, eu passei a contestar aquilo e acabei me afastando também das federativas. Mas eu já vinha num processo, Suzana, de muito questionamento dos conceitos básicos, de toda aquela ordem de coisas, de uma religiosidade tendente ao dogmatismo. A gente já tinha uma conflitualidade grande em termos de debate, que a gente tentou fazer o mais respeitoso possível, mas as pessoas passaram a estranhar a gente muito, né? Em 1994, eu me tornei professor da Universidade Federal de Goiás. Prestei o concurso lá, passei no concurso, e me tornei professor da UFG no mesmo curso onde eu tinha formado. Me tornei professor, e aí, imediatamente depois, eu fiz uma especialização em políticas públicas, isso foi em 1994. Em 95 eu entrei para a especialização, em 96 eu fui para o mestrado, terminei o mestrado em janeiro de 98, e em 98 eu já tinha passado no processo seletivo de doutorado. Eu fiz o mestrado na Universidade de Brasília e o doutorado na Escola de Comunicações e Artes da USP, da Universidade de São Paulo. Terminei o doutorado no ano de 2001. E, junto com a pós-graduação, eu passei a coletar tudo quanto era dissertação de mestrado e doutorado, que eram publicados ou defendidos sobre o espiritismo nas diversas áreas das ciências sociais. Tu dedicou a tua pesquisa a isso, né? Isso. Na área de sociologia, na área de antropologia, na área de letras, haviam, de maneira, nenhum tipo de sistematização, havia uma produção acadêmica inicial muito restrita. Alguns autores que permanecem até hoje, a Sandra Jaqueline Stoll, foi na mesma época que eu defendi o meu doutorado, que ela também defendeu. O Bernardo Leugói, que também defendeu nessa mesma época o doutorado dele, eu ainda estava fazendo o doutorado quando eu fiquei sabendo da defesa dele, Bernardo Leugói, e vários outros, né, que eram pessoas que estavam num processo de estudo muito fundo. Aquela dupla francesa, o Michel Laplantine e a Marion Aubray, naquela época também, eles terminaram a pesquisa deles sobre o espiritismo brasileiro e publicaram o livro que eu conheci originalmente em francês, o La Table, les Livres et les Esprits, que hoje ele é traduzido para o português, né, divulgado no Brasil, A Mesa, o Livro e os Espíritos. E aí a gente foi colecionando esses tesauros. E nessa época aconteceu um conflito político dentro da Federação Espírita do Estado de Goiás. Eu era, na época, o vice-presidente de comunicação da federação. Eu havia, ao mesmo tempo da minha pós-graduação, ainda continuei frequentando a federação e assumi a vice-presidência, uma das vice-presidências da Federação Espírita. Mas aí aconteceu um movimento político conservador lá, um grupo conservador, acionou algumas atitudes profundamente antidemocráticas, fraudaram a eleição. Nossa Senhora! E aí podemos ter um golpe? Sim, podemos! Foi mais ou menos um golpe. Eles, orientados por um ex-presidente, que na época era juiz de direito, que hoje está desencarnado, saíram pelas instituições espíritas de Goiânia e da região metropolitana de Goiânia, coletando, junto aos dirigentes espíritas, procurações desses dirigentes. Esses dirigentes não compareceram à Assembleia e eles
a família desse juiz e mais os amigos, as pessoas que frequentavam a instituição que ele frequentava, foram até a Assembleia e votaram, cada um votou 4, 5, 6, 7 vezes. Com as procurações. E aí, dos Caramba! 25 membros do Conselho Deliberativo da Federação Espírita do Estado de Goiás, eles conseguiram eleger 17. Eu fui um dos eleitos, apesar dessa articulação toda. Eu fui um dos eleitos. Mas nunca voltei mais. Aí eu rompi. Sim. E decidi que eu ia dedicar minha carreira, minha vida a partir de então, não mais à militância espírita, mas à pesquisa, ao estudo do espiritismo como pesquisa. Sim. E de lá para cá... Acho que tu fez uma ótima escolha, viu? Pois é. E de lá para cá, eu fui cada vez mais adquirindo a convicção de que o espiritismo é uma doutrina que nasceu progressista, né? Progressista no tempo que o liberalismo, no século XIX, era uma movimentação de natureza revolucionária. É preciso que se diga que no final do século XVIII é que houve a Revolução Francesa, tocada pelos liberais, e o início do século XIX na França, a primeira metade do século XIX, foi uma conturbação muito grande, pós-revolucionária, depois com a ditadura do Napoleão Bonaparte, então com muitas guerras, com muitos problemas, guerreando contra a Inglaterra, com muitos problemas, uma crise econômica monstruosa. Foi nesse caldo de cultura que aparece Allan Kardec estudando aquelas movimentações de mesa que haviam se tornado um grande frisson na Europa por causa das ocorrências dos Estados Unidos, e deu uma racionalidade para aquilo, questionou os espíritos e formou a doutrina espírita. Ela nasce progressista. Ela nasce liberal burguesa, progressista, e, como liberalismo, se tornou conservadora no século XX, quando veio para o Brasil, se torna uma religião organizada, perde o seu caráter científico em grande sentido, e se torna uma religião organizada e, por razões sociais específicas do Brasil, bastante ciosa de uma identidade, de um modo de interpretação, que é o modo religioso de interpretação, e que é o movimento espírita tradicional hoje. Então, essa doutrina que se torna conservadora, eu, de certa forma, desde essa época, eu já vivia num processo de afastamento por conta de uma consciência progressista, e mais do que progressista, eu sou uma pessoa de esquerda. Sim. E identifico no espiritismo grande parte dessa orientação de esquerda, especialmente quando a gente trata do espiritismo a partir das ciências sociais. Então, hoje, eu diria para você que, se você me perguntasse, como já me perguntaram em várias lives, já me perguntaram isso, falaram assim: Ignatius, você é espírita? Eu respondo: não sei. Sim. De acordo com a identidade construída pelo espiritismo tradicional, hegemônico no Brasil, não, eu não sou espírita. Por razões muito simples. Eu não tenho, como intelectual, fidelidade a nenhum autor. Então, assim, o espiritismo é aquele que Kardec codificou. Eu tenho severos questionamentos à codificação de Kardec, aos textos de Kardec, numa compreensão contextualizada de que eles foram estruturados a partir de uma mentalidade do século XIX e atualizadíssima em relação ao século XIX, mas que várias das proposições, inclusive os modos de pensar, os métodos de pensar, muito alinhados a um racionalismo cartesiano ou ao positivismo, que era a melhor filosofia que havia na época, muita coisa disso foi ultrapassada no século XX, superada, e hoje as ciências sociais, elas trabalham dentro de uma epistemologia própria das ciências sociais, que já não se confunde mais com a epistemologia das ciências naturais. As próprias ciências naturais evoluíram sua epistemologia, abandonaram muitos dos pressupostos do século XIX. E aí, como o espiritismo não acompanhou isso, a doutrina espírita não possui ainda uma atualização em relação às ciências sociais, às ciências humanas, às ciências históricas contemporâneas, e é uma coisa que é urgente que se faça, né? O espírita progressista precisa pensar nisso.
Kardec pedia isso, né, nos seus textos. Ele não tinha. Suzana, Allan Kardec não tinha os conceitos sociológicos fundamentais para ele poder desenvolver. Para ele poder desenvolver a contento alguma teorização espírita que pudesse realmente enxergar a sociedade como sociedade e não como mera reunião de indivíduos. Por essa razão, o espiritismo vindo de Kardec é um espiritismo que, como tudo aquilo no liberalismo, é profundamente individualista. E esse individualismo espírita, ele prejudica a percepção dos fenômenos sociais, dos fenômenos políticos, dos fenômenos culturais. E esse é um problema seríssimo na interpretação espírita. Então, por essa razão, nos últimos 2 a 3 anos, eu mesmo estou assim utilizando todo esse aprendizado que eu obtive com toda essa carreira. Eu estou hoje compondo um conjunto de ideias, de pensamentos orientados pelas ciências sociais contemporâneas, no sentido de contribuir com o pensamento espírita nesse nível. Eu tenho um curso que eu ministrei para o Coletivo Espírita Livre Pensar no início do 2º semestre do ano passado, ainda no contexto da pandemia, um curso online. Esse curso foi replicado para o Centro Espírita Allan Kardec de Santos neste momento. E eu já fui informado que há um grupo da Associação Internacional da CEPA, que é a antiga Confederação Espírita Pan-Americana, que também está assistindo esses vídeos e se preparando para um debate crítico, se Deus quiser, bastante pesado comigo, né, de questionador, refutador. Sim. E eu estou me aproveitando desses questionamentos para terminar um livro que ele já está escrito já. Que legal, Luiz. Mas como eu estou debatendo com as pessoas e as pessoas me estão trazendo questionamentos novos e tal, eu estou aguardando essa reunião com esse grupo da Confederação Espírita Pan-Americana para finalizar esse livro e poder publicá-lo. A minha expectativa é que já no início do próximo semestre eu já disponha esse livro publicado em forma de PDF para distribuição gratuita pela internet. Uau, Luiz! Que notícia! Caramba! Eu estou provisoriamente dando a esse livro o título bastante pretensioso de Teoria Social Espírita. Mas eu não sei se eu vou manter isso não, porque a pretensão é uma coisa desagradável. Né? Eu gostei do título, eu gostei. Eu acho bem significativo. Assim, bem... Mas a ideia é contribuir. A ideia não é Maravilha! A ideia não é fazer doutrina, a ideia não é reformar nada. A ideia é contribuir para o pensamento e mostrar, sobretudo, que é possível desenvolver um pensamento contemporâneo, atualizado, sem dogmatizar Kardec, sem dogmatizar ninguém, trabalhando o espiritismo como um conhecimento e não como uma doutrina fechada. Exatamente, essa coisa de religião, Por favor. Eu pretendo demonstrar que é possível estabelecer e manter um diálogo produtivo e eu diria até em igualdade de condições com o meio científico. O meio científico na área de ciências sociais e de ciências humanas, ele não é tão, como eu diria, ele não é tão infenso a conhecimentos espirituais como são as ciências naturais. Se você for, por exemplo, entrar na academia de física com algum tipo de proposta que envolva fenômenos mediúnicos e tal, a tendência dos físicos vai ser rejeitar. Exato. A não ser que você consiga entrar com demonstrações matemáticas de altíssima complexidade. O que exigiria um laboratório muito... Isso. Uma quantidade de dinheiro muito grande. Muito grande. E aí não existe isso ainda no mundo. Os experimentos físicos das ciências naturais que a gente tem observado ainda deixam muito a desejar em termos de demonstração de resultados. No entanto, na área de ciências sociais, quaisquer dessas áreas, sociologia, antropologia, história e as ciências da religião, que é a área onde eu atuo, especialmente as ciências da religião, a gente tem uma abertura enorme para isso. Claro. Para você ter uma ideia, hoje eu estou eu orientei no passado uma tese de doutorado
de um professor da Universidade Federal de Goiás, do campus de Goiás, na cidade de Goiás, que é a antiga capital do estado, antes de Goiânia ser criada, né? Uhum. A capital do estado era uma cidade chamada Goiás, que fica a 130, 140 quilômetros de Goiânia. Lá tem um campus da UFG, da Federal, e nesse campus tem um curso de filosofia, e dentro desse curso de filosofia, um professor que fez um doutorado em ciências da religião sob a minha orientação, e ele estudou, na época, a mediunidade do João de Deus. Que aí, antes desse escândalo, né? Sim, sim. Até porque o escândalo não tira a mediunidade dele, né, Luiz? Não. Continua sendo médium, continua sendo... Mas é um estudo interessante sobre mediunidade. O nome desse professor é Ricardo Delgado. Hoje, por exemplo, eu estou orientando uma outra doutoranda que está estudando a simbologia da luz nas terapias espirituais. Ai, que bonito! Então, assim, eu participei de um trabalho, Luiz, que era a base de cromoterapia. Eles faziam toda uma questão... Faz parte. Uhum. Então, ela está estudando isso, e assim, mas não ficando só no espiritismo. Ela está estudando reiki. Sim, claro. Outras formas de elaboração. Várias terapias. A simbologia da luz como um elemento terapêutico. Isso tudo, Suzana, o que é mais interessante, sem entrar nas discussões das ciências naturais. Sim. Nós não entramos na biologia, nós não entramos na medicina, não entramos em questões de física, nada disso. Nós estamos trabalhando sobre os conceitos básicos das ciências humanas e das ciências sociais. Sim. Existe a sociologia da religião, a antropologia da religião, existem os estudos literários de religião, tem uma pletora de produções acadêmicas que abraçam esses interesses todos. Então, é isso que faz com que hoje um professor de pós-graduação em ciências da religião possa fazer um estudo e até estabelecer um diálogo com a comunidade espírita no sentido de identificar como, dentro dessa mentalidade, sim, é possível se trabalhar socialmente, quer dizer, tirar a noção de espírito de uma noção individualista. Exato. O espírito visto como uma relação social, a mediunidade vista como uma relação social. Uhum. E aí esse individualismo que a gente tem feito. Esse individualismo é que faz com que o movimento espírita fique dessa forma que ele está, sabe? Com médiuns famosos, pop stars, falando as coisas que falam, assustando as pessoas com essa falta de empatia. É uma coisa... Isso que vocês estão fazendo é revolucionário. Não somente isso. O questionamento vai mais fundo. O individualismo é aquele que gera para o espírita a ilusão de que o mundo pode ser transformado a partir da reforma íntima. Sim! Ai, essa reforma íntima que me dá gastura. A ideia de reforma íntima é uma ideia profundamente individualista e eu diria até egoísta. Egoísta. Porque não existe, ninguém consegue se transformar sem que haja um contexto social que propicie isso. Uhum. Exatamente. Eu até brinco com os espíritas que já vieram discutir comigo, os espíritas mais tradicionais, alguns Sim. deles, às vezes, efetuam um debate comigo e falam, não, de jeito nenhum, Luiz, transformação social não vem antes da transformação individual, não. É a reforma íntima que vem primeiro. Eu falo assim, então, por que essa pessoa que conversou comigo, ela era fundadora de uma instituição espírita. Sim. Eu falei, então, para que você fundou o Centro Espírita? As pessoas tinham que se reformar primeiro, para depois criar a instituição social. Você acha que não? Não, mas a instituição é que educa ela para ela se transformar. Eu falei, exatamente. Primeiro você cria o contexto. Tá vendo? Primeiro você cria o social. Lógico. Primeiro você transforma o ambiente. Dentro desse ambiente, você pode trabalhar com a expectativa. Vai falar para uma pessoa que está com o estômago vazio, morrendo de fome, que ela precisa fazer reforma íntima? Não. Pelo amor de Deus! Pois é. E a pessoa que tá aí, outros questionamentos também, a pessoa que está morrendo de fome, que está com problema, o espírita é muito generoso no sentido de atender aquela fome daquela pessoa, de dar o prato de comida, de dar até a cesta básica para ela.
Mas eles não querem questionar o porquê que ela está na miséria e passando Isso, fome. mas eles não se perguntam o que é que cria na Não, sociedade essa situação, esse contexto. Por que tem gente desse jeito? E aí acontece uma coisa que é uma barbaridade do ponto de vista cristão. Eu não diria nem espírita, mas do ponto de vista cristão. É uma coisa que o espírita às vezes faz, isso é de uma... Os católicos chamam de impiedade. sim. Isso é de uma impiedade monumental, que é culpar as vítimas pelo sofrimento que elas têm. Exatamente. Aí vem aquela história do vidas Isso, aí você passadas, vai do falar de resgate. reencarnação, que a pessoa está Gente, é sofrendo porque desumano. merece, É que a pessoa... E desumano. ela está sofrendo por conta de uma injustiça social, porque ela nasceu numa condição desfavorável e não teve as oportunidades necessárias para isso, porque a Sim, sociedade não deu. Então, é preciso mudar a sociedade, transformar, mexer nas regras sociais, mexer nas instituições, é preciso fazer política, é sim, preciso trabalhar movimentos sociais transformadores, modificar as estruturas da sociedade, a fim de que essa sociedade ela abrigue pessoas que se melhorem dentro dela. Caso contrário, a gente vai ficar nisso, que é sim. uma religião altamente conservadora, que não transforma coisa nenhuma, Não, não, e não cria transforma coisa verdadeiros nenhuma, monstros e que que, estão e falando que coisas assim isso assustadoras. precisamente, que é a religião perfeita para a classe média e classe alta do Brasil. Sim, concordo contigo. É a Aham. religião perfeita. Por quê? Ela Porque oferece apazigua todos os ânimos isso, e ela as oferece uma consciências condição. Olha, o espiritismo é o único que faz isso, ou talvez o que melhor e faz. Não vou faz dizer que é o único, melhor. mas Aham, é o que concordo melhor faz plenamente. isso. Oferecer para as classes altas da sociedade que elas Aham. possam dormir a cada noite Uhum. dentro do condomínio fechado, né, que é o padrão, Sim, dormir a cada noite no condomínio fechado, com a maior tranquilidade, com paz na consciência, porque no fim de semana elas foram lá e ofereceram uma sopinha, ofereceram alguma coisa para as pessoas pobres, sim. e a desigualdade social não é problema delas. O Brasil é um Não, dos países mais desiguais, é um dos países mais injustos e um dos países mais violentos do mundo. sim. Tem estatísticas sobrando mostrando que o nosso país é um país extremamente desigual, preconceituoso, violento e um É. país injusto. E essas camadas sociais, elas, na medida em que elas não estão preocupadas com a sociedade, elas estão preocupadas com elas mesmas, com a própria reforma íntima, elas vivem tranquilas porque a partezinha delas elas fizeram, que Uhum. é visitar uma vez por semana no horário que sobra e dar uma migalha para quem tem Sim, fome. E é um gesto de generosidade que elas fazem de bom coração. Aqui eu não estou fazendo juízo sim, moral, tá? sim, elas Não é fazem de bom julgamento moral. coração. Mas Exatamente. Só que é um juízo de contexto social, Suzana. é. É uma cultura. O que tem que ser mudado no espiritismo não é que os espíritas são ruins. Eu até falei isso no último curso que eu dei lá no SEAC. Falei, gente, não é que o espírita conservador seja uma pessoa ruim, seja um espírito inferior. Inclusive, eu rompo um Eles pouquinho com esse estão negócio. enganados, Não, totalmente são, voltados para são dentro de si isso. mesmos. São pessoas boas, são pessoas mansas, são pessoas generosas, são É. pessoas cordatas. O espiritismo melhora as pessoas, mesmo o conservador, melhora as pessoas. São pessoas boas. Eu não estou dizendo que eles são espíritos ruins, não. É gente, tudo gente boa. Vale a É. pena você ser amigo do espírita. São pessoas, em geral, honestas. Não há desvio de verba em centro espírita, em entidade de promoção social espírita, pelo menos não ao que eu saiba. Então, assim, são pessoas boas, não são pessoas ruins, mas voltadas para si próprias. Então, Exatamente. elas praticam um egoísmo social que elas mesmas não percebem. Justificado pela interpretação que foi dada Doutrinariamente justificado. àquele conteúdo. Luiz, Doutrinariamente. pronto. Mas é isso aí, Luiz. Não, não são pessoas ruins, não, sabe? Só são pessoas convictas daquele seu estágio de superioridade, digamos assim. São convictas daquilo que elas acreditam, assim como nós. O que altera, o que precisa ser pensado e ser alterado é essa cultura que faz com que pessoas boas pratiquem formas egoístas e antifraternas de agir e de pensar, sem que elas percebam, sem que elas queiram isso.
O juízo que nós temos que aprender a fazer, e as ciências sociais nos ensinam muito isso, tem que escapar ao juízo moral. A gente parar de julgar as pessoas moralmente, parar de querer aferir se as pessoas são superiores ou inferiores, saber que todos nós estamos certos em alguma coisa e errados em várias outras, e aprendermos a dialogar sem pretendermos que as nossas crenças sejam a verdade definitiva sobre coisa alguma. Nem Kardec, nem nenhum autor espiritual, nem nenhum autor encarnado, e nem nenhum de nós possui a verdade definitiva das coisas. A verdade com V maiúsculo, se ela existir, ela só Deus sabe. Mais ninguém. Exatamente. Nós, como seres finitos, como seres incompletos, como seres, aí dentro da linguagem espírita, imperfeitos, mas eu não gosto dessa palavra de imperfeição, porque ela tem uma conotação negativa. Nós somos seres em processo. Em mutação, né? Isso. Em transformação. Seres em construção, eles vão ter pensamentos sempre em construção. De forma que aí é muito importante a gente assumir diante do Espiritismo uma posição que é uma posição de acessar o Espiritismo como um conhecimento. Sim. E não como uma doutrina fechada. Allan Kardec foi transformado, a sacralização ela é um critério de verdade contra a vontade dele. Você não acha, nos textos de Kardec, em momento nenhum em que ele se diga que ele é critério para a verdade. Ele nunca se definiu nem como critério do espiritismo. Ele jamais renegou a identidade espírita para quem quer que seja que mexesse com mediunidade, por exemplo. Foi no Brasil que se inventou essa coisa de que Kardec é critério de verdade. Então, toda discussão que se faz, e a meu ver isso é equivocado, olha, verificar se essa ideia é espírita ou não é ver se ela está em Kardec. Verificar se essa prática é espírita ou não é ver se ela está de acordo com Kardec. E eu costumo até dizer, se as práticas dos centros espíritas tivessem que estar de acordo com Kardec, nenhum centro espírita do Brasil seria kardecista, seria não. Kardec nunca frequentou um centro espírita. Era na casa dele, né? Sim. A Société Parisienne d'Estudes Spirites nunca fez uma obra de assistência social. Tinha passe, não tinha palestra pública, não tinha nada que o centro espírita tem. O Centro Espírita Brasileiro, Suzana, ele foi criado à imagem e semelhança das paróquias católicas, porque eram católicos os primeiros espíritas no Brasil, no final do século XIX, início do século XX. Fala-se hoje com tanta... Aquela mesa branca parece um altarzinho, sabe? Em muitos lugares. Mas A mesa branca tem uma outra referência, que é uma referência ruim. Depois a gente pode até falar sobre ela. Mas eu diria para você... eu fiquei curiosa, pelo amor de Deus. Mas quando a gente fala, por exemplo, de Bezerra de Menezes, sim, né, que é Bezerra de Menezes é praticamente uma instituição espiritual do espiritismo brasileiro. Bezerra de Menezes, a origem dele é católica. Sim, Francisco Leite Bittencourt Sampaio, católico. Era muito católico. Antônio Luiz Saião, católico. Everton Quadros, que foi o primeiro presidente da FEB, católico. Sim, sim. Tinha padre católico fazendo reunião mediúnica no final do século XIX, conversando com os espíritos. Foi a reação negativa da Igreja Católica, a chamada Igreja Ultramontana, a igreja muito conservadora, que estava lutando contra o iluminismo, não é contra o espiritismo, estava lutando contra o iluminismo, contra a maçonaria, contra muita coisa, e perdeu todas, né? Foi ela que impediu o espiritismo de ser uma coisa muito vinculada ao tronco católico, como o próprio argumento de Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo. Ele nunca pretendeu fundar uma religião própria. Mas isso é história. A gente aí não está dizendo que o espiritismo brasileiro é distorcido, porque a gente não trabalha com esse conceito. Não existe nenhuma ideia que se transfira de um país, como a França, por exemplo, para outro país completamente diferente, como o Brasil. Não se transforme, né? Não tem que ser... porque senão não daria certo. Só deu certo no Brasil dessa forma porque essa era a cultura brasileira. Por que perdeu o aspecto científico? Por que os cientificistas, na disputa com os místicos, na primeira metade do século XX, perderam a parada? Porque não tinha ciência, porque não tinha universidade, não tinha pesquisa, ninguém era pesquisador de verdade aqui. Aqui, quem era chamado de doutor
na virada do século XIX para o século XX, doutor não era quem tinha doutorado, ninguém tinha. Sim. Doutor era aquele filho do fazendeiro, ou filho de um nobre, ou de uma ou de alguém ou de alguém da elite do Rio de Janeiro, São Paulo ou Pernambuco, que viajava para a Europa e formava lá em medicina, advocacia ou engenharia. Sim. Voltava para cá, quando chegava aqui graduado, ele era doutor. E é por essa razão que na cultura brasileira Se chama de doutor. Médico de doutor, sim, advogado de doutor e engenheiro a gente chama de doutor, sem precisar ter doutorado. Eles são chamados de doutor e alguns deles exigem que sejam chamados de doutor. Porque essa cultura não sim. tinha, não existia pesquisa, não existia ciência, não existia nada disso. A primeira universidade brasileira foi criada em 1937. Claro, não tinha como fazer. O Brasil é tardio. O Brasil é tardio nisso. Então, assim, houve aqui o espiritismo que foi possível. Sim. E hoje, como nós estamos numa condição cultural, diferente. Numa condição social, a condição social brasileira está muito diferente, hoje já existem pessoas com uma outra formação, a ciência evoluiu muito, então hoje já é possível desenvolver um diálogo diferenciado. E é isso que eu acho que é importante se fazer. E esse diálogo deve transformar as formas de pensar e as formas de praticar o espiritismo, tornando-o mais contemporâneo. E, a meu ver, um espiritismo mais contemporâneo é um espiritismo que resgate o viés transformador que essa doutrina tinha. Exatamente. É um espiritismo para a transformação da sociedade. É um espiritismo para melhoramento do mundo. É um espiritismo que vai questionar a sociedade tal como ela está organizada. É um aquele que faz uma filosofia. Exatamente, aquele que filosofa. Dialogar com os movimentos sociais, dialogar com as ideologias políticas, porque não todas elas, no sentido de dar uma contribuição, espiritualizando as ideologias progressistas, porque o espiritismo é originalmente progressista, nunca foi conservador, o espiritismo é originalmente progressista, e essa recuperação dessa progressividade é algo que é urgente. Caso não ocorra, eu acredito que o espiritismo ele tende a se tornar aquilo que ele já está se tornando praticamente o âmbito tradicional, que é uma religiãozinha de gueto, sim, acomodada nas classes altas da sociedade brasileira, sem nenhum tipo de repercussão social, sem nenhum tipo de repercussão na transformação da sociedade. Não transforma absolutamente nada. A gente vê aí que a maioria absoluta da sociedade brasileira está entregue às correntes religiosas neopentecostais, às correntes católicas carismáticas. A maioria absoluta da sociedade brasileira está transformando o cristianismo numa religião extraordinariamente conservadora, de louvor a Deus, para a salvação individual de si próprio, e numa expectativa de enriquecimento, e numa expectativa de enriquecimento pessoal. Quer dizer, Deus é aquele que, se eu for fiel a ele, ele me dá dinheiro. Jesus, o pessoal bota no carro, né? Jesus me deu. A transformação do cristianismo naquilo que ele não é, vem sendo fortemente trabalhada por essas religiosidades, e o espiritismo é um ponto de racionalidade que perdeu a liga com essas pessoas. Não, se é que algum dia teve. É incrível, Suzana, um movimento como o espírita, que há mais de 100 anos convive todos os dias com a pobreza do Brasil, com as periferias das cidades brasileiras, com as favelas, com os cortiços, com a miséria brasileira. Todos os dias o movimento espírita, há mais de 100 anos, convive com as camadas pobres da sociedade. E 100 anos depois, ele continua, pelas estatísticas do IBGE, posicionado nas camadas altas. Isso mostra com muita clareza. É doloroso. É uma estatística geopopulacional que mostra com muita nitidez, com muita clareza, de maneira insofismável, que a relação dos espíritas com a pobreza é uma relação de manutenção da exclusão social. Sim. De manutenção de uma condição de subalternidade dessas classes. Porque a caridade não trabalha a ideia de que a dignidade de vida seja um direito. A caridade trabalha a ideia de transferência de pedaços de renda dos ricos para os pobres.
numa expectativa de que os ricos se tornem salvos e iluminados por causa da caridade que fazem. E que os pobres A se tornem caridade faz com que os ricos agradecidos. se sintam bem e ganhem lá um terreninho no nosso lar. Sim. Enquanto que não transforma absolutamente nada das camadas mais baixas. E submete essas camadas a um processo que é contínuo e humilhante. Então, por que é que o movimento espírita não trabalha para pressionar as instituições do Estado, por exemplo, para promover ações que reduzam a desigualdade, ações de justiça social? Por que é que os espíritas não lutam por justiça social? Essa é uma pergunta interessante. Né? Luiz, será que justiça social é falta de caridade? tu te lembra quando um médium muito famoso, eu não vou dizer nomes aqui, mas ele é muito famoso nas redes sociais, muito. Nossa, Sim. tem centenas de milhares de seguidores. Ele disse que nós, espíritas, tínhamos que agradecer o fato de existirem pobres, porque assim nós podemos fazer a nossa caridade. Ele disse isso, Luiz. Eu quase tive vontade de sair correndo e gritando. Eu tenho uma experiência que foi trágica para mim, uma conversa que não foi com uma pessoa famosa, mas foi com um espírita, por sinal, assim, orador espírita daqui de Goiás. Sim. Chegou para mim e se declarou na época durante o governo Lula, que ele era contra o Bolsa Família. Eu perguntei para ele, como assim? Por que você é contra o Bolsa? Eu não via na minha cabeça... Não tem motivo, né? A gente ser contra o Bolsa Família. Eu não vejo condição. É um programa social Sim. que tirou o Brasil do mapa da miséria. Sim. Não consigo entender como é que alguém pode ser contra. Não. Mas esse senhor era contra. E eu perguntei para ele, mas por que razão? Porque destrói o espiritismo. Ai, olha aí, claro. E ele falou que na casa espírita em que ele frequentava, eles serviam a sopa todos os sábados, servem a sopa todo sábado. E que as pessoas pobres deixaram de ir à sopa, se tornaram arrogantes, orgulhosas. Meu Deus! Elas não queriam mais comer a sopa do centro espírita. Meu Deus do céu, as pessoas estavam podendo comprar sua comidinha, olha que alegria. Porque não estava, porque não fazia mais sentido, não fazia mais isso a caridade espírita estava sendo destruída por esse governo comunista. Então, diante de uma mentalidade assim, é de se preocupar. Sim, a pobreza e a desigualdade social para eles é um triunfo. É a normalização da situação de injustiça social. Por quê? Porque na cabeça do espírita, a injustiça social não é injusta. Deus está cuidando de manter as coisas justas. Sim. As pessoas só sofrem aquilo que elas merecem. Sim. E aí cria-se um determinismo divino que aparece justificando uma situação de privilégio de uma classe e de profundo sofrimento da outra. Se isso não é impiedade, não é só falta de caridade, não. Isso é ser impiedoso, é não ter... É crueldade mesmo. Coração, é não ter piedade. É olhar para o outro e enxergar no outro alguma coisa que não é humano. O nome disso é indiferença social. Então, a indiferença social espírita é uma tragédia dessa categoria. Eu fico pensando realmente o caminho árduo, né, que está aí à nossa frente. Nós talvez estamos aqui só meio que abrindo essa picada, né, abrindo esse caminho, essa estradinha, porque outras gerações vão ter que seguir isso adiante para tentar salvar um pouco essa trajetória, né? Eu acho que esse é o papel, Susana, de pessoas como você que fazem esses tipos de live. Quando chamam para conversar, quando entram em discussão. Porque antes da internet, você pode observar, antes da internet, as possibilidades de se tornar público um debate desse eram muito pequenas. Muito pequenas, Muita gente podia... Para um grupo muito restrito, assim, Você podia publicar textos em jornais espíritas, você poderia publicar livros, mas normalmente os livros eram censurados nas livrarias das instituições, porque... Sim. Olha, os livros que trataram de teoria social, eu fiz, nesse curso que eu dei para o Coletivo Espírita Livre Pensar, tem uma das aulas que eu faço uma varredura de toda a literatura
da área de ciências sociais no Espiritismo. Eu tenho todos os livros, desde o Manuel Porteiro, o Humberto Mariotti, Euzinho Lavini, que foi um prefeito, que até hoje é um famoso prefeito lá salvo engano, no Rio Grande do Norte, e que era espírita, muito espírita e profundamente marxista. Sim. Muita gente escreveu livros, tem livros inteiros publicados. O Herculano Pires publicou livros também sobre isso. Vários autores espíritas teorizaram. Deolindo Amorim também, né? O Deolindo Amorim, ele não chegou a teorizar, discutir teoria social propriamente. Tá. O Herculano Pires, sim, numa publicação chamada Dialética Espírita, que serviu de prefácio para um livro do Humberto Mariotti. Grande parte, quase toda a produção de pensamento social no Espiritismo é argentina. Sim. Desde a época Daí a cepa, né? Daí a cepa bebe toda... Antes da própria cepa. Antes da cepa já haviam autores que escreviam articulando muito dentro de um pensamento marxista, que é um pensamento também profundamente determinista na época. Então, não são livros perfeitos, mas livros para usar, pensar as questões sociais. No Brasil, nós tivemos o Ney Lobo, que no final dos anos 70, início dos anos 80, ele publicou, através da Federação Espírita Brasileira, um livro chamado Filosofia Social Espírita. Sim, nós estudamos no Sejus esse livro. Isso. O Filosofia Social Espírita, mas vocês vão me perdoar, é um livro muito ruim. Eu ia dizer! Sabe o que eu achei? O Ney Lobo me perdoe, onde quer que ele esteja, mas esse livrinho dele é muito ruim. A impressão que passa é que ele passa o tempo todo tentando encontrar formas de, virar o jogo e dizer, não, o socialismo não é de Deus. Não, pois é, mas assim, o método dele é completamente falho, é um método de você pensar pequenos textos de Kardec e trabalhar aquela ideia de Kardec como critério de verdade. Para fortalecer aquilo que tu quer dizer. Isso, não é? Saber o que é espírita e o que não é espírita, de tudo isso que estavam discutindo na época. E essa época foi uma época muito interessante, porque foi a época do processo de democratização do Brasil. Sim. Em que o debate político estava muito efervescente. O Jaci Regis, em Santos, fez o primeiro congresso de estudos sociais espíritas, e esse congresso entrou para a história também. Eu tenho os anais desse congresso aqui. Então, assim, muita discussão, e o Ney Lobo escreve, e a Federação Espírita Brasileira publica o Filosofia Social Espírita. Uma única edição, a edição foi esgotada, nunca mais eles publicaram. Esses livros dos argentinos, eles só não foram completamente esquecidos porque o John Aispurua, que é um venezuelano que foi presidente da CEPA, não deixou eles serem esquecidos. Agora parece que existe aí uma editora de um coletivo espírita de esquerda que está voltando a botar esses livros no pré. Eu acho que sim. Novamente e colocá-los disponíveis. Mas, e o grupo da CEPA brasileiro também é um grupo muito articulado, muito bem organizado. Isso, auxiliado bastante pelo CPDOC de São Paulo. Sim, é um grupo lá coordenado pelo Wilson Garcia, o ex-ministro Ademar... O Arthur Quioro, sim. Isso. Então, esse pessoal é a parte inteligente que não está permitindo que esses autores sejam esquecidos. Mas eles ainda são, no movimento espírita brasileiro, largamente desconhecidos. Sim, são sabotados, na verdade. São sabotados. Completamente. O Eusínio Lavini, então, o autor dos Questões Sociais Espíritas, ele tem um outro autor desse livro com ele, é o Souza Prado. Eles também, assim, você não acha o exemplar do livro em papel mais. Sim. De forma que tudo muito esquecido, Exato. Nunca trabalhado, nunca debatido, nunca discutido, foram autores negados, na verdade. E isso
contribuiu para se institucionalizar um espiritismo tal como a Sim, gente conhece, esse espiritismo conservador. exatamente. Agora, eu penso, Suzana, que neste momento isso está começando a mudar. Eu acho também. Eu estou terminando hoje, junto com o professor João Damásio, que é um ex-orientando meu de mestrado, da Federal de Goiás, que ele fez um trabalho, a dissertação de mestrado dele foi sobre o espiritismo. Ele escreveu sobre a cultura da única cidade espírita do mundo, que é uma cidadezinha de 1.500 a 2.000 pessoas, que fica aqui em Onde? Goiás, chamada Palmelo. Olha que É uma lindo! cidade... Cidade espírita, ela nasceu em volta de uma instituição espírita? Na praça central da cidade, onde normalmente tem uma igreja, Eu em centro Palmelo é um espírita. centro espírita, Ai, que fundado pelo lindo! Jerônimo Candinho, que foi um discípulo de Eurípides Barçanufo, Meu em, Deus, em quanta história Sacramento, Minas linda! Gerais. E ele fundou, na região aqui do sudeste de Goiás, chamada região da Estrada de Ferro, fundou essa cidadezinha, e essa cidadezinha é muito pequenininha, uma das menores cidades de Goiás, talvez uma das menores do Brasil. É 1.500 pessoas que moram lá. Mas tem o centro espírita, que dá assistência espiritual, faz cirurgia espiritual, essas coisas, que na época de tratamento, a cidade Lota! multiplica por 5 a população só da quantidade de pessoas que vai para lá para ser tratada. Então, é Gente! muito interessante isso. E o João fez um trabalho sobre essa cidade. Ele é dessa cidade. A família Meu dele é de Palmelo. Deus, que coisa mais linda isso! Ele é nascido em Palmelo. E aí ele fez isso e depois ele foi para o Rio Grande do Sul fazer um doutorado. O doutorado dele ele deve defender agora, nesses próximos dias, sobre museus espíritas. O doutorado dele. E existem museus espíritas? Eu nem sabia que existia. Vários. Nós temos muitos museus espíritas. Muitos. Sério? Então, é para isso que serve esse trabalho, essa pesquisa nessa área. É para Muito isso, para mostrar lindo! para os Para espíritas, mostrar o às que vezes, que os existe, espíritas não né? sabem. Suzana, se você pegar para ler as dissertações de mestrado e doutorado sobre espiritismo que já existem no Brasil, você vai ficar deslumbrada com a quantidade de conhecimento Sim, sobre os espíritas que os espíritas não sabem. sim. O ano Oriunda, passado, oriunda nós de pesquisa. estudamos no Sejus uma dissertação de mestrado ou de doutorado, eu não me lembro, de uma jornalista que fez sobre o espiritismo. Nós debatemos isso no nosso grupo lá de estudos. Não, Muito pois é. interessante. Muito interessante. Existem inúmeras dissertações, já Coisa conta as linda. dezenas. Nós já estamos começando a ter, pelo menos no campo das ciências da religião, e parece que na história também já existe isso, já uma tradição de pesquisas Uhum. sobre o espiritismo brasileiro. Já tem Mas uma isso é muito tradição. bom. Pesquisadores como o historiador Sinué Miguel, que é uma das principais referências. Eu quero ver se eu falo com ele. Ai, tomara que ele aceite. Ótimo. Maravilhoso o Sinué. Então, há vários pesquisadores, há vários estudiosos, e a gente está, inclusive, eu tenho incentivado muito os espíritas que pretendam realmente fazer esse diálogo do espiritismo com a ciência, no campo das ciências sociais, que façam formação, que dediquem a sua formação, façam um mestrado, um doutorado para estudar o espiritismo. Que Vale a lindo. pena. É É uma um forma. excelente objeto de pesquisa. É um Sim, excelente objeto de pesquisa. sim. É uma forma Agora, linda de agora é mergulhar importante. nesse universo. Né? Isso. Agora é importante, Suzana, os que me procuraram até hoje, eu já tive muita gente que procurou e que depois que eu falei que jeito que acontece, alguns deles até não prosseguiram. Eu falei, olha, mas você tem que entrar... Sabendo que tu vai mudar. Perder as esperanças de que os estudos vão confirmar o que você já sabe. Exato. Uma visão confirmatória da ciência pelos espíritas é uma visão equivocada. Sim. Essa ideia de que a ciência não chegou aonde o espiritismo já está é de uma pretensão e é um equívoco estupendo, espantoso. Então, você tem que estar preparado para estudar o objeto espírita de conhecimento e questioná-lo, porque você vai descobrir coisas inesperadas, você vai descobrir coisas novas. E vai bater com a cara na parede, muitas vezes. A gente não sai pensando a mesma coisa que entrou.
O conhecimento, ele é um pouco assim, né, Luiz? À medida que tu aprende alguma coisa e vai mais um pouquinho, e vai mais fundo, e vai mais fundo, tu nunca vai mais ser a mesma pessoa, nunca mais. Não é. E eu falo, gente, e os espíritas não podem estranhar isso. O nome disso é evolução. Claro que sim! É exatamente isso. É exatamente isso que se chama de evolução. Você aprender, você pensar coisas diferentes, você fazer pesquisa. Então, a gente tem que entrar na pesquisa com a cabeça aberta. Nós não podemos esperar que... Uma vez eu tive um professor da Universidade Católica que me procurou, ele queria fazer um estudo sobre mediunidade. E aí eu perguntei para ele, falei, mas o que é que você quer estudar em mediunidade? É perfeitamente possível estudar? Claro que é. Mas dentro da Universidade Católica, sim. A Universidade Católica, ela é católica porque a igreja é a proprietária da mantenedora e porque o arcebispo de Goiânia nomeia o reitor. Agora, dentro da universidade, o que manda é a academia. Com certeza. A gente é fiscalizado pelo MEC, pela CAPES. Então, a área de ciências da religião, a gente tem teólogo protestante, a gente tem sociólogo, a gente tem antropólogo ateu. Tem uma mulher que estuda religião lá conosco, na minha linha de pesquisa. As religiões e ela fala, eu sou ateia. Sim. Mas por que você estuda religião? Porque a religião ela é agregadora das pessoas. Ela tem uma força de agregação social que me interessa estudar, que me interessa compreender. Ela falou, todos os sociólogos, os fundadores das ciências sociais, os três principais, por exemplo, que fundaram a sociologia, Marx, Durkheim e Weber, todos eles estudaram religião. Você não explica a sociedade sem estudar a religiosidade do povo. Então, aí ela se interessa por isso, sendo ateia. Mas não interessa, ela faz pesquisa boa. Muito bom o trabalho dela. Então, Suzana, assim, você entra em ciência com a cabeça aberta. A gente entra para aprender, permitir que a realidade nos convença. É um ato de humildade também, né, Luiz? Tu entrar completamente desarmado, né? Desarmado. Eles falam muito que nós temos um ego muito grande. Eu penso que seja verdade. Seja verdade. Tu acha? A gente até brinca, a gente ganha tão pouco. Pelo menos o ego. Pelo menos vaidade do que a gente faz, a gente tem que ter. Tem uma professora, a pró-reitora de pesquisa aqui da PUC de Goiás, ela diz assim que se os professores, se um professor doutor, ele, como é que ele fala? Ele saltasse de um precipício para se matar, ele morreria de velhice. Porque o ego era tão grande que ele afofaria no ego e não morreria com o tombo. Então, assim, é verdade isso. Agora, os pesquisadores sérios, eles não são assim diante do objeto do conhecimento. Eles não são assim diante das pessoas a quem eles pesquisam. Então, assim, é muito interessante como o método científico, na área de ciências sociais, ele nos forma para respeitar profundamente as pessoas que a gente pesquisa. Sim. Você não vai ver nenhum antropólogo da religião, por exemplo, entrar numa tribo indígena e questionar os deuses daquela tribo. Isso eu acho lindíssimo isso. Não é papel dele fazer juízo nenhum das pessoas. Nem juízo moral, nem saber se aquilo é ilusão, se não é. Essa discussão, ela não entra... Simplesmente olhar como um espectador e respeitar e admirar. Não é? Então, você veja só, é possível fazer ciência, e boa ciência do espiritismo, sem questionar a vida depois da morte, sem questionar a reencarnação, sem questionar a mediunidade, sem questionar nada disso. Nós vamos estudar como é que os espíritas lidam com isso. Exatamente. Quais os valores que eles levam em consideração para fazer o que eles fazem, o que eles deixam de fazer por conta desses valores. E aí é que surgem esses questionamentos. Por que a gente mantém, por que o espírita mantém nas ações de caridade dele as situações de desigualdade social, as situações de injustiça social? Por que ele essas conclusões que a gente chegou, individual, né? Que está passando fome, mas não tem sensibilidade para a sociedade que faz essas pessoas sofrerem e que oprime essas pessoas. Então, esse tipo de reflexão é que visita a área de ciências sociais
E ele é feito para ser devolvido para esse movimento falar, meu Deus, o que eu faço com isso? Vamos se olhar, né? Como se fosse um espelho. Práticas. A gente se olha daí dentro essa é a contribuição. É muito bonito. E esse é o trabalho ao qual eu sou dedicado. Quer muito dizer, legal, Luiz. Você acaba-se, às vezes, querendo entrevistar um espírita, e você não vai entrevistar um espírita, você vai entrevistar um pesquisador do espiritismo. Muito legal. Eu estou muito feliz, muito orgulhosa. Eu tenho as minhas convicções pessoais, mas não são elas que tangenciam o meu pensamento e a minha atuação. Sensacional. O interesse por saber, e, sobretudo, se há um interesse em mim, um profundo engajamento, e esse é meu lado progressista, é meu lado esquerdista. É uma profunda vontade de contribuir para que a sociedade brasileira, que é a sociedade onde eu vivo, ela se torne uma sociedade digna, se torne uma sociedade minimamente civilizada. Nós não temos hoje na sociedade brasileira índices altos de cidadania, de civilização, de respeito mútuo, capacidade inteligente de diálogo, respeito pelos direitos das pessoas, respeito às diferenças. E é extremamente importante que a gente provoque na sociedade um debate cada vez mais profundo que nos leve a ter essa sensibilidade. Sim. Então, eu digo para você que esse trabalho que eu está praticamente terminado de teoria social espírita é uma ideia que a gente está sugerindo de pensamento para a gente refletir a respeito das questões espirituais no panorama do contexto social de um espiritismo brasileiro que pratica uma certa impiedade, pratica indiferença social, sem o pretender, e num quadro de profunda injustiça de uma sociedade que precisa ser transformada, e o espírita tem as condições para atuar nisso. E não atua por quê? Porque a doutrina na qual ele se firma, que é aquela doutrina codificada por Kardec, não é outra, a doutrina codificada por Kardec, infelizmente, por ter sido gestada no século XIX, no momento em que a sociologia estava sendo inventada, não oferece os conceitos básicos para uma visão espiritual, aliás, para uma visão social do espírito. Sim. O espiritismo não tem isso. Sim. O espiritismo clássico não oferece os conceitos. Você pode observar, todo problema social ou a própria prática espírita, que hoje os coletivos espíritas progressistas eles questionam, vai falar do Divaldo Franco, por exemplo, cai no juízo moral. Eu falava para as pessoas, falei, gente, o Divaldo Franco não tem que ser julgado ele como pessoa, nem fazer juízo moral nenhum dele. Ele tem que ser entendido dentro do contexto dele. Sim. Quem ele é, qual a formação que ele teve, qual a trajetória dele, qual a cultura que o abriu. O caldo todo, né? De onde o problema não está no Divaldo, o problema está na cultura. Não, com certeza, com certeza. E o que tem que ser transformado é esta cultura. E aí é preciso conflitar com essa cultura, é preciso disputar poder com essa cultura. Poder assim, poder simbólico. Capacidade de dizer a verdade, capacidade de estabelecer quais as melhores posições. É preciso fazer essa disputa. E essa disputa é de natureza política. Ela não é só doutrinária. Ela é doutrinária porque a doutrina não oferece as bases para isso. Mas, na medida em que a gente repense a doutrina à luz das ciências sociais contemporâneas, a gente acredita que a gente consegue oferecer as bases para que isso seja feito. Querido, essa é a expectativa que a gente tem de contribuir. Eu, sinceramente, podia fazer uma minissérie contigo aqui, com 14 ou 17 capítulos. Nós temos apenas 4 minutos sobrando. No dia que eu lançar o livro, a gente pode sentar para conversar. Vamos, claro, eu pensei nisso. Eu quero trazer esse teu livro, com certeza, para fazer vídeos aqui. E podemos fazer uma série mesmo, sabe? Seria muito lindo. Meu Deus, eu já tô te comprometendo assim para um monte de coisa. Não, isso para mim é prioridade de vida hoje. Ah, que legal. E é o que eu falo, e é prioridade de vida, ela não é uma dedicação voluntária minha. Sim, é o teu trabalho. Exercício profissional. É uma parte do meu exercício profissional. A minha carreira científica, uma parte, não ela toda, mas uma parte significativa dela, eu diria que metade da minha carreira científica está orientada para esse tipo de trabalho.
Eu dedico a esse trabalho hora profissional, eu sou pago por isso pela universidade. Sim, sim. Eu formo pessoas em nível de mestrado, doutorado, nesse tipo de estudo. Então, assim, não é simplesmente uma coisa voluntarista minha. Ela me realiza profissionalmente, me realiza como pessoa. Lindo que isso seja a tua profissão, sabe? Isso, mas ela é uma orientação profissional. Eu sou um pesquisador profissional, eu sou um professor universitário profissional, eu sou um pesquisador profissional e não quero ser outra coisa. Eu não tenho nenhuma pretensão, por exemplo, eu não devo voltar à militância espírita mais. Sim. Frequentar centros espíritas. Luiz, nós estamos vivendo um momento. Não farei isso mais. Não, nós estamos vivendo um momento. A contribuição minha vai ser uma contribuição muito pequena, questionável, porque eles vão falar, mas ele fala, estuda, mas ele não vai no centro espírita lá para praticar. De fato, isso é questionável, vocês vão questionar à vontade, mas é uma opção de vida. Opção de vida. Ajudar as pessoas a pensar, ajudar as pessoas a aprender a aprender. Estamos vivendo um momento, Luiz, essa é a minha ambição. Sim, em que estamos praticando o espiritismo fora da instituição. Essa é a verdade, sabe? As instituições espíritas, elas já não cabem, elas já não servem mais, não tem mais espaço para tantas cabeças que estão pensando. Querido, eu fiquei extremamente feliz, estou muito contente, estou desesperada porque só temos mais 2 minutos. Deixa um beijo aí para essa minha turma, deixa um abraço, e é isso, a gente volta a se encontrar pelos caminhos da vida. Obrigado muito, eu me coloco à disposição de todos que estejam assistindo esse diálogo. Sim. Para tirar qualquer dúvida, para me relacionar, para ajudar no que for preciso. Conta comigo, Suzana, conta comigo aí o pessoal do Sejus. Parabéns pelo trabalho de vocês, que eu tenho acompanhado desde o começo. Vocês fazem parte da pesquisa de coletivos que eu estou terminando com o professor João Damasio. E breve também a gente deve publicar os resultados dessa pesquisa, que é a primeira análise do que significam esses coletivos espíritas progressistas de esquerdas no espiritismo brasileiro atual. E quando o teu livro estiver na rua, nós vamos voltar a nos falar, tá bom? Beijo. Fica bem. Um grande abraço. Obrigado. Tchau, querido.